A especial entrevista desta sexta-feira, 22 de setembro, na Rádio Luso-Americana, vamos receber a doutoranda em Relações Internacionais, Fernanda Albuquerque. Com o tema: as consequências que a guerra entre Rússia e Ucrânia podem gerar para Angola. É nesta sexta-feira, 22 de setembro de 2023, às 18 horas de Angola, com transmissão em direto na Rádio Luso-Americana e nas suas redes sociais de Facebook e YouTube, assim como na sua Web TV. Participação: André Massanga, moderador Ailton Moreno, a não perder na Rádio Luso-Americana. Programa especial entrevista. Como convidada, é com profunda dor e tristeza que a Rádio Luso-Americana e a TV União levam ao conhecimento público nacional e internacional da morte da jovem profissional de saúde Fátima Mangueira. No dia 13 de setembro, quis o destino levar aquela pessoa que, ao seu lado, conviveu tudo, era alegria e motivação. Alguém cuja beleza vinha de dentro e que tinha a rara capacidade de fazer com que os outros mostrassem o seu lado melhor. A juventude cabidense está de luto. A jovem profissional de saúde, Fátima Mangueira, ou simplesmente doutora Fátima, como também era conhecida, morreu na tarde de quarta-feira 13 em Portugal. Vítima de doença, deixando a família, amigos e colegas devastados com seu passamento físico prematuro. A morte é sempre motivo de tristeza, mas dói mais quando acontece com alguém por quem nutríamos carinho e admiração. Que Deus lhe conceda paz e dê forças a todas as pessoas que sentirão sua falta. Essa é uma homenagem a Fátima Mangueira. Que a sua alma descansa em paz. Nossas condolências à família de doutora Fátima Mangueira. E a partir de agora a gente começa a nossa especial entrevista. Hoje temos como convidada a doutora Fernanda Albuquerque, que está presente aqui. Ela é doutoranda em Relações Internacionais pelo programa de pós-graduação Santiago Dantas, pós-graduada, né, Unesp, Unicamp, PUC, São Paulo, mestre e graduada em Relações Internacionais pela UFPB, aliás, foi professora de Relações Internacionais na UEPB, pesquisa sobre política externa russa com financiamento CAPES, aqui no Brasil. Ela está com a gente aqui no Brasil. Boa tarde, doutora Fernanda. Boa tarde, Ailton. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Nós temos também a participação do nosso André Massanga, que está nos Estados Unidos, também partilha com a gente a nossa discussão. Boa tarde, André. Boa tarde, Ailton. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, o mundo da lusofonia. Boa tarde. André Massanga é consultor de direitos humanos e tem experiência em África e partilha com a gente esse nosso encontro. Eu quero desejar boa noite para quem está em Angola, boa tarde para quem está nos Estados Unidos, boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está em Portugal, em outras partes do mundo, e boa noite para o mundo da lusofonia em África. Doutora Fernanda, nosso convite aqui é para falar um pouquinho sobre esse momento que estamos vivendo. A África tem uma relação estreita com a Rússia e a gente discute muito o que é que pode acontecer com essa guerra entre Rússia e Ucrânia, o que pode trazer de consequências. E que consequências poderá trazer
para o continente africano, especialmente Angola, Cabinda, que é onde nós nos dirigimos aos nossos ouvintes, Moçambique, o mundo lusofônico, da lusofonia. Obrigada pela pergunta, Ailton. É muito interessante, né, a gente analisar as relações da Rússia e da África. A Rússia tem relações históricas com a África, ela tem uma certa proximidade com esse continente, algo que os Estados Unidos não mantiveram durante muito tempo. Mas, me dirigindo para a sua pergunta, especificamente, os impactos que essa guerra tem causado na África, e principalmente em Angola, são alguns. O primeiro, eu vou começar com o impacto positivo. A Angola é o segundo maior produtor de petróleo da África, e um dos impactos que a guerra trouxe foi aumentar o preço dos recursos energéticos. Isso, dos recursos energéticos no geral, petróleo, gás. E por Angola ser um dos maiores produtores e exportadores de petróleo, ela se beneficia disso, porque o preço tendo aumentado, ela aumenta suas reservas, fica com mais dinheiro dentro do país. Por outro lado, também tem os impactos negativos, né, que são a questão dos preços dos alimentos, dos grãos, os preços dos fertilizantes, em que a Ucrânia e a Rússia são grandes produtores de grãos, a Rússia é um grande produtor de fertilizante, e esses produtos acabam ficando mais caros, chegando mais caro em Angola. Isso aumenta o custo de vida, aumenta o preço desses produtos essenciais básicos para a população angolana. Um ponto positivo que nós podemos também ver na questão energética é que Angola também exporta gás e hidrogênio verde, outra fonte energética. E com essa guerra, Angola aumentou significativamente as suas exportações para a Europa. A Europa, buscando, né, substituir o gás russo, procurou outras alternativas. E um dos países que se predispôs a vender para a Europa foi Angola. Então, Angola tem se beneficiado com a alta do preço do petróleo, com a venda do preço do gás e do hidrogênio verde para a Europa. Tem se prejudicado com a questão dos grãos e dos fertilizantes, né, que aumentam o custo de vida da população angolana. E outro impacto que nós podemos ver também é as relações com a Rússia. Elas se distanciaram. E por que isso seria um impacto? Porque a Rússia, ela tem um histórico, né, de estar ali perto de Angola. Ela ajudou o atual partido, não é, o MPLA, o partido do presidente João Lourenço, a se manter, a entrar no poder, né? Enquanto estava ali naquela guerra de independência, e em relação a Portugal, quando conseguiram a independência, quando os partidos começaram a lutar por quem governava, a Rússia ficou do lado do MPLA, enquanto os Estados Unidos ficou ali do lado do UNITA, do partido de oposição. Então, existe uma certa dívida histórica do partido atual com a Rússia. Por isso que, num primeiro momento, quando houve uma série de resoluções da Assembleia Geral da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, Angola, nas primeiras reuniões, se absteve de condenar a Rússia, né? Houve 2 abstenções. Porém, num terceiro momento, Angola já passou a condenar a Rússia. Quando foi esse momento? Quando a Rússia anexou as 4 províncias ucranianas, Luhansk, Donetsk, Zaporígia e Kherson. O presidente João Lourenço deu uma entrevista dizendo que a agressão, claro que a gente não concorda, mas preferimos nos abster por nossas relações com a Rússia. Mas a partir do momento que a Rússia anexa território alheio, eles passaram a condenar. E isso passa a ter um peso nas relações com a Rússia. A Angola começou a se aproximar dos Estados Unidos, a falar que os Estados Unidos iriam substituir a Rússia como fonte de armas, e isso prejudica Angola em alguns pontos. Por quê? A Rússia é o principal fornecedor, era até então, né, principal fornecedor de armamentos para Angola. 50% das armas de Angola vinham da Rússia. E essas armas continuam em Angola. E essas armas podem precisar de peças de manutenção. E quando precisar, como é que Angola vai conseguir isso da Rússia? Não que tenham cortado relações diplomáticas, a Rússia provavelmente vai continuar fornecendo, mas ela pode utilizar de outros artefatos, como, por exemplo, atrasar o envio dessas peças de manutenção, aumentar o preço, e até que todas as armas angolanas sejam substituídas por um novo fornecedor, como os Estados Unidos, isso leva um tempo,
e é mais custoso para o país angolano. Outro problema é que a Rússia ela produz 70% dos diamantes dentro de Angola. É uma estatal russa, a Alrosa, que produz esses diamantes. Isso é uma fonte de renda para Angola. Então, se indispor com a Rússia não é tão rentável para Angola. Outro ponto é que o satélite que a Angola conseguiu colocar em operação, ele foi produzido com tecnologia e apoio russo. E, novamente, ele vai precisar de manutenção. E quando as relações diplomáticas elas estão mais difíceis, por Angola ter condenado a Rússia, isso acaba fazendo com que a Rússia não tenha tanta predisposição em ajudar prontamente Angola, né? Teve a cúpula Rússia-África, em que a Rússia afirmou que ia doar uma grande quantidade de grãos para vários países africanos. E Angola não estava entre eles. E podemos deduzir que um dos motivos de Angola não estar entre eles é porque Angola condenou a agressão russa à Ucrânia. Por fim, o último ponto que eu colocaria como impacto é que, com essa guerra, né, as taxas de juros no mercado internacional aumentaram, a disponibilidade de créditos diminui, e isso impacta diretamente na dívida angolana. Fica mais difícil dela pagar, fica uma dívida mais cara, apesar dela ter se beneficiado ali das reservas aumentadas com o preço do petróleo. Obrigado, ok. André, ouvindo a doutora falar isso aí, você entende mais de África? Você tem sempre relações com o pessoal de África? É com você. Com certeza. Seguindo a explanação da doutora, dá-me a entender, embora que tenha falado dos pontos, falou dos pontos positivos e dos pontos negativos, que considerar como negativos com essa relação anglo-russa, uma crise da relação anglo-russa, o que podia trazer para Angola. Mas eu tenho uma pergunta a fazer à doutora. A pergunta é de saber, com a situação que Angola passa, face aos golpes que estão quase à sua porta. Ainda estamos em África, e agora, portanto, há uma semana foi o Gabão, e notou-se que o presidente angolano, logo à véspera da tomada de poder pelos militares, fez uma viagem para Congo Brazzaville, encontrar-se com seu homólogo Denis Sassou Nguesso, para abordar questões de golpe no Gabão. Portanto, dá a crer que, de qualquer forma, não estão à vontade por causa dessa situação dos golpes. E, do outro lado, dá-se a entender que, e mesmo o presidente de Angola disse isto no seu discurso, portanto, nas Nações Unidas, disse que havia uma mão por trás, né, escondida, que não se consegue ver. Portanto, se diz isto no meio em que estava, dava a entender que possivelmente esteja a lançar a bola do outro lado, mais longe. E também já se vinha dizendo que tanto os golpes de Burkina Faso, o Gabão e o resto, e como que tivessem algum apoio do Wagner, que é portanto, o grupo armado rebelde. Exato, tanto privado de Moscou. Portanto, a minha pergunta é de saber, nesta velocidade, achas que Angola sairia a ganhar em função dessa crise que agora está a se notar à volta de Angola, ou, digamos, em África, com os golpes que quase estão a mexer o continente? Obrigada, André, pela pergunta. Eu acho que quando está acontecendo uma série de golpes em países ao redor, o governo ele fica preocupado disso chegar, né, até ele, mas, ao mesmo tempo, pode sair mais fortalecido pelo fato de que esses países que estão envolvidos em golpes, que estão em um momento de transição de governo, eles vão estar mais enfraquecidos, eles vão estar preocupados em arrumar a sua casa, em se organizar novamente, e os governos desses países vão estar mais voltados para questões internas, de precisar estabelecer bem esse governo, tornar esse governo mais efetivo, mais sustentável. E aí, nesse momento, Angola pode aproveitar para se projetar mais internacionalmente no continente africano.
já que não está passando por essa turbulência interna. Okay. Boa. Não sei se você concorda comigo, gostaria que você comentasse também o que você acha. Eu concordo consigo na medida em que é uma questão que, quando se fala de golpes, na realidade é algo que ninguém espera e que muitas vezes os próprios cálculos que só se pensa mais ou menos naquilo que é possível, mas às vezes não conseguimos acertar quando na realidade pode acontecer algo. Porque no caso concreto de Angola, se calhar a crise mesmo desta tal crise com a Rússia é algo que veio agudizar aquilo que eles já têm já. Portanto, a crise social em Angola é notória, a gestão em Angola é notória, as falhas na governação e nota-se um movimento muito forte, um movimento interno muito forte, tanto da população, dos ativistas, todos praticamente a pedirem que haja alguma intervenção, alguma mudança, qualquer coisa que tem que acontecer para poder travar essa crise econômica que leva famílias a poderem alimentar-se dos contentores de lixo. Portanto, uma série de situações que realmente não metem muito à vontade o governo angolano face a esse movimento de golpes que estão a varrer a África. Bom, já que nós estamos falando de relações internacionais e falamos de golpe, mas a doutora Fernanda falou antes sobre a relação de Angola, de João Lourenço também com os Estados Unidos. E hoje nós noticiamos na Rádio Luz-Americana que, no próxima semana, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, vai fazer uma visita a Angola. E o próprio João Lourenço, lá no seu discurso na ONU, disse que gostaria de aumentar esses laços até para conquistar mesmo armas dos Estados Unidos. A senhora acha que essa visita já é uma aproximação? Com certeza, com certeza. O ministro russo, né, Sergei Lavrov, ele chegou aí a Angola para tentar mudar esse posicionamento angolano, de pelo menos se abster de comentar a guerra, de tentar fazer com que o presidente angolano voltasse, né, ou mantivesse as compras de armas da Rússia, mas não conseguiu. E essa ida de um representante americano para Angola, para reforçar esse acordo, com certeza mostra uma aproximação ainda mais firme de Angola com os Estados Unidos. Ok. Nós temos em Angola uma situação bem difícil. O André pode até relatar isso para a senhora e para os nossos ouvintes que estão ouvindo o nosso encontro, que é o enclave de Cabinda, que vive tentando a sua independência. Foi o único território angolano que não conseguiu a sua liberdade, não é isso, André? E vive em conflito com Angola. Com certeza. Eu ia aqui abordar a questão na perspectiva que a doutora acabou aqui de levantar, como Angola tem vindo a condenar tanto a invasão russa à Ucrânia. Para os que, podemos assim dizer, o mundo da lusofonia, tem uma questão que até cá quase que ficou uma incógnita de uma das colônias de Portugal, que realmente as Nações Unidas reconheceram como colônia, a própria Constituição Portuguesa reconheceu como colônia, e que na fase de passagem portanto, à independência, à colonização dessas colônias, a colônia de Cabinda simplesmente foi ocupada militarmente, nesse caso temos que dizer militarmente, após uma anexação que praticamente nenhum representante de Cabinda lá esteve. Uma negociação que foi feita em Alvor, em 1975, que praticamente nenhum representante de Cabinda teve, e os cabindas consideram que, para eles, aquela anexação não lhes diz respeito, e aquela invasão, para eles, continua a ser uma violação do espaço português, do espaço de Cabinda, da colônia portuguesa de Cabinda, até hoje, 48 anos. A minha pergunta face à situação da Ucrânia, em que o mundo se colocou do lado da Ucrânia para poder portanto, condenar a Rússia e também Angola
que está nessa situação de ocupação de um território por via da força, que até hoje tem as Forças Armadas que mantêm o poder em Cabinda, porque sem essa força das armas, Angola não estaria em Cabinda. Portanto, a minha pergunta é como se consegue conciliar esses posicionamentos de uma invasão de um território igual, como qualquer, são seres humanos iguais, como os Cabindas são iguais, como os ucrânios, e que os ucranianos, quer dizer, e que no caso da Ucrânia o mundo condena, mas para Cabinda ninguém condena. Portanto, essa é a minha pergunta, por quê? É bem complicado, André, essas questões. É engraçado como... Não é engraçado, é curioso, me corrigindo aqui, é curioso como há uma seletividade nos casos que são condenados internacionalmente, né? Há uma seletividade na atenção que é dada para certos conflitos. A atenção que é dada ao conflito russo-ucraniano, que claro que tem que ser dada, mas ela tem um peso muito maior, principalmente na mídia ocidental. Você que está nos Estados Unidos está percebendo isso, a gente aqui no Brasil também. Percebemos que a mídia ocidental dá muito mais peso a esses conflitos e condena muito mais veementemente esses conflitos que acontecem nessas regiões, principalmente de populações brancas e regiões da Europa, e bem menos atenção a conflitos tão sangrentos quanto, ou até mais, que acontecem nas regiões africanas. Sim. Desculpa, você quer comentar? Não, à vontade. Estou a concordar. Sim, concordo. É muito... Eu acho que a minha resposta para você é falando uma hipocrisia mesmo ocidental, uma hipocrisia desse ocidentalismo que segue os Estados Unidos de selecionar as lutas que condenam, os conflitos que são sangrentos, os conflitos que vão ser mostrados e condenados na mídia, e se abster, se negar a divulgar outros conflitos que estão sendo tão sangrentos e tão preocupantes quanto. E dolorosos também, né? E muito dolorosos. Com certeza. Porque 48 anos dessa guerra lá, desse território, é muito tempo. Com certeza. E só para acrescentar, são 48 anos de mais de 20, 30, 40 mil refugiados cabindenses nos Congos, tantos países que fazem fronteira com Cabinda. Portanto, ao mesmo tempo que a ocupação angolana em Cabinda levou, e ao mesmo tempo que esses refugiados estão nesses países sem sustento. Nos primeiros anos, três primeiros anos, foram sustentados, tiveram apoio das Nações Unidas. Mas depois desapareceram e ficaram abandonados à sua sorte e mantêm até hoje firmes à espera que haja uma solução pacífica que possa lhes levar em Cabinda, porque até hoje, como sabemos, Cabinda não está em paz, ainda há movimentos de guerrilha em Cabinda e que não põe à vontade as pessoas, sobretudo aquelas mais nas áreas mais recônditas das aldeias, nos fundos do enclave, onde há pouca presença, digamos assim, das forças militares. Portanto, há distúrbios, há ações de guerrilha e que não metem à vontade as pessoas poderem voltar e retomar as suas aldeias. Acho que a gente pode comentar também na seletividade da aplicação de sanções aos agressores, né? A Rússia hoje é o país mais sancionado do mundo por essa guerra, e quantas outras guerras são e foram, né, promovidas, muito mais sangrentas, que não têm essa quantidade de punições, ainda que sejam econômicas, né? Além disso, a seletividade na recepção dos refugiados, né? A seleção de quais pessoas merecem mais humanidade, merecem mais acolhimento, e outras que são simplesmente deixadas de lado. Certo. Já ainda falando nessa questão, e na conversa que vocês traçaram aí nessa relação, Cabinda tem um potencial muito grande de petróleo. Lá tem muito petróleo. E é a relação bem parecida com a Ucrânia, porque a Ucrânia produz muitos grãos, né? Isso. E Cabinda produz muito petróleo, mas também Cabinda tem outras riquezas, não é, André? E muitas riquezas naturais.
Cabinda, a senhora falou muito bem, que Angola é o segundo produtor de petróleo, mas é bom dizer que esse petróleo, 70% vem de Cabinda. De Cabinda. Tá, 70% vem de Cabinda, e se tivéssemos que ver a realidade com os olhos do ver, devia-se dizer que o segundo produtor de petróleo em África devia ser Cabinda, e na realidade que não é Angola. E, do outro lado, Cabinda tem várias riquezas, tem madeira, tanto é a segunda floresta do mundo depois de Amazônia, está em Cabinda, que abarca os Congos e o Gabão, portanto, faz parte de Cabinda, que é a floresta do Mayombe. O vosso Amazônia nós chamamos em Cabinda de Mayombe. E mais outras riquezas que continuam a ser descobertas, como calcário, tem ouro, portanto, tem uma série de riquezas, e que os cabindas consideram que são essas riquezas que trazem tanto a miséria de Cabinda. Portanto, é como que fosse uma maldição para Cabinda essas riquezas. E é claro que, por causa disso, não pode haver nenhum outro motivo que essas potências que estão lá a explorar o petróleo de Cabinda, que, como sabemos, isso está em qualquer manuais, podemos encontrar da Chevron. Portanto, tem uma divisão do petróleo de Cabinda que levam 39% vai para a Chevron, 39% para a Chevron, são 10% que vão para a GIP e para a Total, e os restantes 51% é que ficam para Angola, que é só na Angola. Portanto, Cabinda, na realidade, não tem nada, 0%, e ficam praticamente os habitantes de Cabinda a sofrerem as consequências tanto de poluição dos mares, e na grande parte os pescadores que ficam praticamente 3, 4, 5 meses não podem pescar porque o mar está poluído, e na sua maioria das vezes nunca houve nenhuma indemnização, e se houver é de uma forma muito, muito política, que ninguém consegue apresentar-se e poder realmente resolver o problema das populações, porque o governo que aí está não defende o direito desse povo, e praticamente Cabinda está numa posição em que não deixa de lutar, porque não tem alternativa para manterem o futuro, a sustentabilidade do enclave depois desse petróleo. Como dizemos, são 48 anos de exploração de presença angolana, mas já tinha iniciado a exploração do petróleo nos anos 50 pela Chevron, e eles até hoje nunca beneficiaram de nada. São mais de 1 milhão de barris de petróleo que saem por dia. É uma situação difícil, né, doutora? Muito complicado. Teria alguma solução internacional para que, por exemplo, solucionar essa questão? Porque o partido que está no poder não faz nada. Uma intervenção internacional poderia mudar a situação de Cabinda? Eu acho difícil que poderia mudar em curto prazo, mas poderia acelerar um processo de Cabinda finalmente conseguir, né, sua independência. As sanções econômicas, quando são impostas, né, existem dois meios, né? Ou você vai pela força, e aí o Conselho de Segurança poderia aprovar uma intervenção, ou poderia ir, por exemplo, através de sanções econômicas e financeiras. As sanções econômicas e financeiras, elas são mais vagarosas, elas são mais devagar, elas demoram um tempo, mas elas impactam de uma certa forma, principalmente quando o governo não está preparado para recebê-las. Mas a Rússia está mais de um ano numa guerra e ainda não sofre com essas sanções, mas não tanto quanto esperava, porque a Rússia já esperava, né, as sanções que vinham para ela. Desde 2014, quando ela anexa a Crimeia, ela tem a resposta ocidental, que são as sanções, então quando ela vai fazer essa nova invasão à Ucrânia, ela sabia que a resposta seriam as sanções, tanto que a Rússia busca diversificar suas relações e procurar se aproximar da China e de outros potenciais fornecedores do que o Ocidente a fornecia. Uma possível
ponto que poderia ser colocado aí seria a aplicação de sanções, já que imagino que o governo angolano não espera esse tipo de atitude ocidental. Porém, o Ocidente, principalmente agora, ele está se beneficiando do petróleo angolano. Então, agora está numa situação que é muito mais complicado para ser adotada esse tipo de atitude. Porque uma vez que não se está mais comercializando tanto o petróleo e o gás russo como se comercializava antes, a Europa continua comprando ainda o petróleo e o gás russo, mas não na mesma quantidade, eles precisam de outras alternativas. Então, nesse momento, não vão prejudicar as outras fontes que eles têm, como a de Angola. Os Estados Unidos chegou a procurar até a Venezuela para fornecer petróleo para eles. Então, eles não vão sancionar ou impor qualquer medida que prejudique as relações com Angola nesse momento. Agora, em meio a essa situação, o presidente João Lourenço não vive uma boa situação política. A situação política dele lá em Angola está difícil, porque o partido da oposição, UNITA, está pedindo o impeachment dele, né? E a situação dele tem se complicado, porque o segundo mandato não está fácil. Ele não está agradando desde o início. E aí já foi levado para o parlamento o pedido de impeachment dele. Isso vindo a ocorrer, a situação de Angola pode mudar com relação à Cabinda? Eu imagino que não, porque eu acho que a reação internacional não vai ser de sancionar, de colocar qualquer empecilho ao governo angolano, porque eles precisam desse petróleo, desse gás, desse hidrogênio que está sendo fornecido ao Ocidente. Então, dificilmente vai impactar. O que pode impactar é nas relações com a Rússia, né? Que o novo governo pode ter outro tipo de atitude em relação à Rússia. Mudando de partido, eles podem buscar se abster, não condenar mais e até voltar a comprar armas da Rússia ao invés dos Estados Unidos. Tendo o impeachment, não se mudaria de partido no momento, né? Quem assumiria seria a vice-presidência. Sim. Uhum. André, com você. Sim, ainda voltando para as relações de Angola-Rússia. Caso Angola venha persistir nesse posicionamento, que agora já se confirma, com a visita agora do secretário de Estado para a Defesa que vai para lá, tanto dá a entender que Angola está mesmo firme em virar a página. Quais seriam as consequências as mais que podemos assim, que Angola poderia esperar da Rússia? Acredito que a Rússia não terá nenhuma retaliação imediata, André. A Rússia não está, apesar dela não estar isolada internacionalmente, como a mídia ocidental propaga tanto, né? A Rússia tem relações com vários países, houve a cúpula Rússia-África e 49 países mandaram representantes, né? Então, pouquíssimos países não foram. Apesar da Rússia não estar isolada, ela também não pode se dar ao luxo de perder nenhum país que, apesar de condená-la, não cessa as relações diplomáticas, né? Angola, apesar de ter condenado a invasão, ela não acabou as relações com a Rússia, ela não deixa de comprar, não deixa de vender da Rússia. Então, a Rússia ela não vai retaliar, porque ela também precisa dessas relações. O que pode acontecer é a Rússia não ficar tão prontamente favorável ao regime angolano de ajudar no envio de peças de manutenção, ajudar no envio potencial de uma ajuda financeira, não vai ajudar tanto, por exemplo, no fornecimento de grãos, no momento em que a Angola passa por uma questão de aumento dos preços dos alimentos. Então, não uma retaliação imediata de cortar nenhum tipo de fornecimento, mas talvez no aumento de preços e um não favorecimento ao regime angolano nos produtos que ele importa da Rússia. Doutora, ainda no sentido dos golpes que estão a acontecer em África, achas que a Rússia poderia sentir-se interessado em por exemplo, provocar uma mudança de regime em Angola por causa disso? Boa pergunta, André.
É possível. Eu não acho que a Rússia vai buscar se envolver tanto em outros conflitos no momento, já que ela está muito preocupada e muito voltada para essa questão da invasão da Ucrânia, mas, tendo em vista que o governo não é favorável, é possível que tenha algum tipo de ajuda, né? O grupo Wagner, com todos os problemas que teve, ele pode acabar, ele foi redirecionado, né, para atuar na África, já atua ali na Síria, e pode acabar sendo direcionado para atuar em outros países. Eu não acho que de imediato vai atuar em Angola, mas futuramente, quanto mais Angola fosse aproximando dos Estados Unidos e buscando talvez cortar alguns laços com a Rússia, buscando, por exemplo, expulsar algumas empresas russas do seu território, quanto mais ela vai cortando esses laços, pode ser que a Rússia chegue em algum momento a patrocinar, né, os grupos de oposição para derrubar o governo. Mas eu não vejo isso num curto prazo. Ok. Agora, isso trará, doutora, para a população impacto na situação real da população? Por exemplo, a gente sabe que em Angola tem muitas situações de miséria. E isso ocorrendo, aumenta? Eu acho que as relações Angola e Rússia não estando tão próximas, isso prejudica, com certeza, a crise alimentar da população, né? A Rússia é um grande exportador de grãos, a Ucrânia também, e a Rússia cortou, né, suspendeu o acordo de grãos, então está sendo mais difícil para a Ucrânia passar seus produtos por ali, e a Rússia poderia ser um facilitador para que esses grãos chegassem em Angola num preço mais barato, chegasse de uma forma mais fácil, mais rápida, e a partir do momento que o governo angolano ele não está aliado à Rússia, a Rússia não tem interesse em facilitar, em tornar os preços mais baixos, em facilitar esse acesso dos produtos. Então, acho que um efeito imediato seria um prejuízo da crise alimentar para Angola. Doutora, já que fala de crise alimentar em Angola, nós passamos uma notícia aqui na Rádio Luso-Americana, possivelmente foi ontem, em que analistas políticos em Angola relatam o facto em como tanto em alguns cantos de Angola notas algumas ações de padres católicos a acudirem às populações, dando-lhes qualquer coisa de comer e a reclamarem que Angola pudesse declarar um estado de emergência por causa dessa situação que já se vê a olho nu, mulheres e crianças à espera nos contentores, das pessoas que vão lá deitar comida para poderem se aproveitar disso e alimentar-se. Portanto, essa notícia passou ontem na nossa rádio. A minha pergunta é quais são as modalidades que levam para que um Estado possa tanto declarar uma crise, possa reclamar tanto como posso dizer, uma crise, uma situação emergência alimentar. Exatamente. Emergência alimentar. Sim, e quais são as condições para que isso aconteça? O que é necessário para que isso aconteça? Desse clamor que eles estão a fazer. Então, André, eu imagino, confesso que esse não é a minha área de expertise, mas eu imagino que uma porcentagem da população passando fome, níveis de desnutrição, mortes causadas, né, por essas questões. O que eu vi foi que o governo angolano aprovou, né, um programa que ele compraria produtos alimentares de outros países a um preço mais alto e tentaria repassar para a população num preço mais baixo, mas claramente não tem sido muito efetivo, né? Essa crise alimentar tem continuado, mas nós vemos que a miséria, né, a crise de alimentos na Angola não é de depois da guerra, né? Ela já acontece antes. Então, esses casos de baixo fornecimento alimentar na África é um caso mais complicado. Eu imagino que os critérios possam ser diferentes na região e no país, para que o governo declare uma crise alimentar. Certo. É uma preocupação constante, né, dessa questão alimentar que a gente tem visto
e os religiosos têm entrado com muita força para tentar ajudar, mas não sana. E é uma contradição, né? Como é que um país que tem tantas riquezas deixa tanta gente na miséria? Sim, sim. Vemos essa contradição aqui mesmo no Brasil, né? O Brasil é um país agrícola, um Uhum. país que exporta alimentos e com tantas pessoas passando fome. Acho que a maior contradição nós temos aqui, né, no nosso território. Eu concordo, mas também eu acho que poderia recuar daquilo que a doutora disse, daquilo que é mais visível em termos de mídias, em termos de mídias. Sim. Você vê em Brasil porque há muita média a dizer isto, e em Angola não. E se calhar em Angola só diz aquele que está na oposição e que tem meios para dizer. Se ainda tiver coragem de dizer, porque quem diz a verdade, quem levanta essas questões polêmicas, acaba de passar um bom tempo na prisão. Portanto, toda pessoa que tenta manifestar, e ainda este sábado prenderam jovens, que só por ter a intenção de manifestar, que nem manifestaram, só a intenção de manifestar, foram presos e foram condenados a 2 anos de prisão. Portanto, na realidade, o que se passa em Angola, infelizmente, não é reportado. Mas se fosse reportado, tenho a certeza que teria um alarido muito grande, que é o que se vive no Brasil. Não tem dúvidas. Com certeza, né? É necessário a gente tornar isso mais visível, não chamar a atenção internacional para esses casos. E no caso concreto, porque falamos aqui de Cabinda, tanto em Cabinda, por exemplo, tem cerca de 70 militares, tropas angolanas, a ocupar um espaço que tem uma densidade de mais ou menos de 7.000 km² para 70 militares, e são por aí 800.000 pessoas. Portanto, estamos a falar de mais ou menos um militar que controla 10 pessoas. Portanto, e nas áreas rurais, onde tem a maior concentração, porque aí onde tem acontecido essas movimentações de ataques e de choques com militares, aí a concentração é maior de militares. Portanto, nessas aldeias, praticamente não há nenhuma instituição que possa dizer, que possa legalmente dizer o que está a passar lá, porque quem faz a lei lá é o militar. O povo não tem poder de reclamar, e aliás, nem tem onde reclamar. E por outro, recebemos relatos de que 70.000 homens, estamos a falar de homens machos, que não são mulheres, são homens mesmo, não o homem, mas o homem macho, estão nessas aldeias e que têm necessidades fisiológicas e que acabam por envolver-se com mulheres e crianças nas aldeias, provocando situações desastrosas em termos de saúde, e ninguém reporta isto. E não se pode reportar porque o Cabinda está no estado de sítio e que tudo que é feito lá, ninguém diz. Por prova, tentou-se criar uma organização, o Palabanda, que o Estado não deixou funcionar, e ainda tem outras organizações, como a ACDH, que é uma associação que luta para os direitos humanos, e o governo nunca deixa que essa organização funcione. Portanto, pediram para serem legalizados, o governo nunca legalizou. Portanto, Cabinda não tem nenhuma organização de direitos humanos que possa denunciar aquilo que se vive em Cabinda. Portanto, um território que fornece 70% da economia do país não tem nenhuma organização legal a poder velar sobre a violação dos direitos humanos numa região em conflito militar em que a arma, o canhão da arma, é que faz a lei. Muito triste, André. Então, nenhuma ajuda humanitária é enviada para Cabinda? Nenhuma ajuda humanitária é enviada, e mesmo se tivesse, o país ocupante não deixaria. Não deixaria, porque não deixa, mesmo os jornalistas não vão para Cabinda. Se houver jornalistas internacionais que tentam entrar em Cabinda, não te deixam passar, porque não querem que se diga aquilo que está a passar lá. Portanto, razão mesmo, porque é mesmo uma das razões que fazem com que procuramos outros meios para poder difundir aquilo, que trazer a verdade. E a Rádio Luso-Americana tem servido um exemplo para tal, dar a voz àqueles que não têm voz, em toda parte da lusofonia, não só em Cabinda, como seja em Angola, em Moçambique, em qualquer parte, mas o maior índice é em Cabinda, porque é a única região, digamos assim, o último
ou a última colônia da lusofonia em guerra e que nunca tanto teve a sua autodeterminação, que é Cabinda. E vive isolada, né? E vive isolada. Isso que André... Vive isolada, e essa é mais uma outra questão. Cabinda está encravado, por se diz encrave de Cabinda, porque está encravado entre dois grandes, colossos países, a RDC e a República Democrática, não, a RDC e a República do Brazzaville. Então, está encravado e ao oeste que ele tem o Mar Atlântico. Portanto, o Mar Atlântico fecha Cabinda e os dois cantos, norte e oeste, com os dois Congos. E para chegar a Cabinda tem de passar por um dos Congos ou pelo mar. E de Cabinda para Angola tem de passar por o Congo Democrático, o que significa que Cabinda não tem nenhuma fronteira terrestre. Os produtos que vêm de Cabinda devem transitar pelo Congo, pagando alfândegas, pagando todas as necessidades, portanto, todos os encargos necessários, o que acaba por encarecer os produtos alimentícios em Cabinda. A vida em Cabinda é muito mais cara do que no resto de Angola, como dizem, que é o mesmo país. Portanto, não há em Angola nenhuma província com o mesmo nível de vida que Cabinda. E aí eu acho que é uma relação muito difícil de cuidar, porque assim, o que André relatou, quem procura dar voz vai para a prisão. Esses jovens que foram detidos assim, o governo angolano é um governo democrático, mas em Cabinda ele pratica atos ditatoriais. E essa denúncia tem vindo de toda parte de Angola, sobretudo as organizações como a Umunga, tanto são organizações não governamentais de direitos humanos em Angola. Em Angola sim são permitidas, mas em Cabinda não são. E essas organizações têm vindo a fazer essas denúncias para que realmente Angola possa mudar de posição e, por que não, a comunidade internacional que possa olhar para aquele povo e que tal, e fazer cumprir tanto os direitos humanos e, sobretudo, a igualdade entre seres humanos. Porque, como dizia, uma invasão em Cabinda, uma invasão na Ucrânia, faz diferença porque os outros são europeus, enquanto os Cabinda são africanos. Portanto, esta é uma situação que realmente merecia a condenação de todo mundo livre, todo mundo, tanto globalizado, todo mundo, podemos assim dizer, civilizado. Com certeza. Como é que nós podemos falar em direitos humanos, né, em direito humanitário, quando se diferencia a atenção que é dada para um conflito sangrento em um canto e outro tão ou até mais sangrento em outro local? Por que tanta ajuda chega à Ucrânia e não chega ajuda à Cabinda? Portanto, esse é um esforço que temos que fazer. Temos estado a bater as portas para todas as pessoas de boa fé, todas as pessoas que realmente têm a vocação de poder levar, portanto, trazer a paz e estabilidade para todos, o respeito da pessoa humana, que também possam olhar para a Cabinda, porque são seres humanos e que precisam que a comunidade internacional possa olhar para eles. Com certeza. É o nosso desejo, né, André? E, doutora, o que a gente procura passar através da Rádio Luz Americana é isso. Nós aqui já entrevistamos diversas pessoas que são de Angola e que têm esse sentimento de procurar fazer com que o mundo olhe com outros olhares para a Cabinda e concedam a libertação que eles tanto precisam, uma libertação de vida, em geral, mas de vida. Porque eles têm tudo para viver bem e não conseguem por conta de todas essas situações. Com certeza. Algo mais, André? Perguntar à doutora? Para mim, eu acho que podemos esperar que a doutora venha mais vezes, porque foi um prazer realmente tê-la aqui e tudo que ele nos passou. E temos a certeza absoluta que nos próximos tempos, de acordo com o que se está a viver lá,
poderá-se viver momentos diferentes. Temos a esperança que isso venha a acontecer, porque agora não é só Cabinda a chorar, não é só Cabinda a clamar, mas é toda Angola. É toda Angola. E por que toda Angola? Porque, na realidade, entendeu-se que o governo que explora as riquezas de Cabinda não explora para os angolanos, explora para outros interesses. Portanto, e nós tivemos um entrevistado aqui que veio dizer abertamente que aquilo que se tira em Cabinda, se tivessem criado uma relação de ganho com Cabinda, certamente que Angola seria muito mais a ganhar, porque os 48 anos demonstraram que tudo que se tirou em Cabinda serviu para bolsos de terceiros, nem foi para os angolanos, nem para os cabindas, foi mais para terceiros, para os grandes, e com cumplicidade de uma meia dúzia de indivíduos que têm o poder das armas em Angola. Sim, obrigada, André. Obrigada, Hilton, pelo convite. Espero voltar em circunstâncias melhores, né? Com o fim da guerra Rússia-Ucrânia, com a libertação de Cabinda, e vamos torcer e dar notoriedade para esses casos. Obrigado por sua disponibilidade com a gente e por sua contribuição, não só para a gente, mas para nossos ouvintes em geral. Foi muito bom tê-la aqui. Obrigado, Hilton. Obrigado, Fernanda. E continuação. Boa tarde. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Obrigado. Então, gente, final da nossa especial entrevista hoje com a convidada a doutora Fernanda Albuquerque, nosso André Massanga. Até a próxima semana. Um abraço a todos. Boa noite, quem está em Angola. Boa tarde para quem está nos outros países, mundo afora. Até breve.